Eu ponho neste dia sobre as nações para arrancar, derribar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e plantar. Deus não chamou Jeremias para ser apenas um espectador ou somente um ouvinte que nunca mais faz nada. Da mesma forma que ele já está trabalhando na sua vida, ele chamou Jeremias para transformar os ambientes onde Jeremias estava. Ele chamou Jeremias para poder contemplar, para poder fazer o que Deus queria sobre aquele povo. E da mesma forma, Deus não nos chamou apenas para ocupar um banco, sair daqui e não carregar a bênção. Ele nos preparou para fazer a diferença. Ele nos preparou para que nós possamos entregar os propósitos. Quando nós oramos, nós destruímos os planos do inimigo. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos destruindo os planos do inimigo. Deus ele nos estabelece para isso, para destruir os planos do inimigo. Aleluia. Mas Deus ele não chamou Jeremias apenas para destruir, então também não nos chama apenas para destruir. Ele também nos chama para plantar. Ele também chamou Jeremias para plantar. Ele está chamando você essa noite para plantar a palavra de Deus. Aleluia, glória. O verdadeiro chamado, ele tem o equilíbrio, onde Deus fala que tanto destruir quanto construir. E esse profeta, com essa chamada tão difícil de destruir e construir, é um profeta tanto quanto estranho. E mais à frente explico o porquê disso. E as manifestações dos profetas, os milagres, não anulavam. Jesus não anulava os milagres quando ele colocava os profetas. Porque é muito mais fácil a gente operar um milagre e a pessoa acreditar e sentir Deus. Mas quando Deus levantou os profetas e levanta os profetas, ele anula os milagres e usa o poder da palavra. Porque é a palavra que vai te levar a Jesus. E é na palavra que Deus sente qual é o nosso nível de intimidade com Ele. É durante a palavra que Deus sente qual é o seu interesse pela presença dele nessa vida. E Jeremias era um profeta, se você ler o livro de Jeremias, ele era o profeta que mais dizia: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Em todos os capítulos você vai ler essa frase: veio a mim a palavra do Senhor. Porque desde o livro de Deuteronômio, quando Jesus disse a Moisés que os milagres cessariam e que agora só através da palavra, da pregação da palavra, que Deus iria converter o seu povo. Porque, como disse, nos milagres o povo sente Deus, mas é na transmissão da mensagem que Deus sente o nosso nível de interesse por Ele. Glória, glória. E quando Deus coloca e toca na boca de Jeremias, antes de o enviar para as suas missões, ele diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O segredo de Jeremias não está apenas na capacidade de Jeremias. O segredo de Jeremias está na palavra que Deus havia colocado dentro dele. Aleluia, glória. E o nosso segredo está no nosso coração, na ministração de Deus no nosso coração. E uma pessoa chega à palavra de Deus, ela pode sim mudar gerações. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, que anda reto com Deus, ela pode impactar uma família. E a palavra de Deus, quando nós estamos diante dele, diante dos seus pés, ela pode ser um instrumento de transformação. Quem crê? Em nome de Jesus. Jeremias, agora explicando o porquê ele era um profeta estranho. Jeremias foi chamado para confrontar o pecado, mas ele tinha um coração sensível. O coração de Jeremias era sensível por quê? Ele veio de uma linhagem
sacerdotes. Ele tinha o coração sacerdotal da sua linhagem. Então Jesus, aproveitando disso, desse coração contemplativo, ele também foi um homem que chorava diante de Deus pelo povo. Diferente do profeta Isaías, que ao escrever passava a pena do fogo, Jeremias passava e encharcava a sua pena de lágrima. E ele era diante do povo um profeta, mas como eu disse, diante de Deus ele era um sacerdote. Ele confrontava o povo, mas ele intercedia no secreto. Ele esperava para o povo, mas ele chorava pelo povo. O verdadeiro homem de Deus não fala ao povo sobre Deus apenas. O verdadeiro homem de Deus não apenas fala o que vem à cabeça. Ele também fala com Deus sobre o povo. O homem verdadeiro se reta a Jesus. Ele sempre vai estar falando de ti para Deus e falando de Deus para você. E quando uma das grandes características de Jeremias era essa capacidade que ele tinha de observar. E quando nós lemos o livro lá em Jeremias 8, 7, quando Deus manda ele observar os pássaros do céu, ele aprendia com aquilo. Ele olhava a criação e ele aprendia. Ele olhava para a vida ao seu redor e ele aprendia. Ele olhava para a natureza e ele aprendia. Por quê? Ele tinha um coração de sacerdote. Ou seja, tudo o que ele gostava de via, é isso aqui que eu vou anotar, é isso aqui que Deus quer falar, eu vou anotar. Porque Deus, ele fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Até o silêncio é um prato. O prato de Deus no silêncio é: eu falo na hora que eu quero. Fala o tempo todo, mas falta muitos a dar ouvidos. Por muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus quer nos falar e achamos que é Deus que Deus não quer falar comigo, Deus não quer me entregar um propósito, mas não é assim. Nós precisamos passar por um processo para receber nossos propósitos. E Jeremias, como falei, no capítulo 8, versículo 7, quando ele vai estudar sobre os pássaros, ele diz que até a cegonha no céu conhece os seus tempos. Jeremias observou os pássaros e percebeu que os pássaros sabiam quando sair. Ele percebeu quando os pássaros queriam voltar. Ele percebeu que os pássaros reconheciam os tempos. Mas ele percebeu também que o povo de Deus não conseguia discernir o tempo de Deus. Os pássaros reconheciam os tempos, mas muitos homens não reconheciam o tempo de Deus. As pessoas que, muitas pessoas conhecem calendários, conhecem livros, diferentes livros, mas não conhecem e não conseguem ter discernimento sobre qual estação espiritual que está vivendo diante de Deus. E aproveitando desse momento contemplativo que Jeremias estava diante dos pássaros, no capítulo 18, depois de ensinar a Jeremias, Deus vai ensiná-lo através de uma outra cena. E quando Deus diz lá no capítulo 18, onde diz: desce à casa do olheiro e lá lhe farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias diz: desci à casa do olheiro, e eis que ele fazia a sua roda, as rodas e os vasos se estragou na mão do olheiro. Jeremias, irmãos, ele não foi profetizar. Ele era profeta, mas ele não desceu para profetizar. Ele era profeta e não desceu para pregar. Ele desceu à casa do olheiro para